Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos aqui. Iniciamos mais uma reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, desse dia 12 de setembro de 2019. Inicialmente eu vou fazer a leitura da ata da sessão extraordinária, da reunião ordinária de comissões anterior. Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas e 30 minutos, os vereadores Jair Locatelli e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 6119. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer cessão de uso do imóvel objeto da matrícula 16.165 do Registro de Imóveis de Três Passos, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã. Projeto de Lei 6319, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Projeto de Lei 6519, autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 138.609,53. Projeto de Lei 6719, cria o plano de classificação de cargos do Instituto de Previdência do Servidor Público do município de Três Passos. Projeto de Lei 6819, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de até 35 professores. Projeto de Lei Complementar número 519, altera a Lei Complementar Municipal 3.212 de 1995, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos do município de Três Passos e dá outras providências. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei 6119. O secretário municipal de Meio Ambiente, Diego Maciel, esteve presente na sessão e explanou sobre o projeto. O relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual destacou que o projeto está com todos os documentos necessários em anexo, bem como não apresenta vícios de natureza formal e material, estando apto juridicamente. Entretanto, destacou que há necessidade de os vereadores avaliarem o interesse público local, tendo em vista que a sessão beneficia outros municípios sem previsão de contrapartida destes. O relator proferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador Jair Locatelli. Projeto de Lei 6819, estiveram presentes na reunião a Procuradora-Geral do Município, o Secretário Municipal de Educação, Valdemar Roque Bonato, e a servidora Gabriela Mate, coordenadora dos Recursos Humanos, do setor de Educação. Os representantes do Executivo elucidaram que a contratação temporária de professores se destina exclusivamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, especialmente nesse caso para suprir as faltas decorrentes de licenças para tratamento de saúde, licença gestante, licença interesse, dentre outros. O relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual, após ler a exposição de motivos da proposição, ressaltou que, diante de vacância do cargo efetivo, é necessária a nomeação de servidor de forma efetiva. Dessa forma, alertou que, em pese a administração efetivar todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no concurso, quando surgir novas vagas que demandam servidor efetivo ou for aberto novo concurso durante a validade do concurso vigente, pode surgir o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, conforme entendimento do STF no julgamento do RE 837-311. Diante disso, os representantes executivos se comprometeram a enviar mensagem retificativa esclarecendo a exposição de motivos apresentada ao projeto, bem como enviará documentos para corroborar com a complementação da justificativa. O relator proferiu o voto favorável, condicionado ao recebimento da mensagem retificativa e documentação, e foi seguido pelo vereador Jair Locatelli em seu posicionamento. Projeto de Lei 6719. O relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual destacou que o projeto recebeu mensagem retificativa, alterando o anexo 1, que trata das descrições das atribuições do quadro permanente, e salientou que o projeto está apto juridicamente, vez que adequada à iniciativa legislativa é acompanhado de justificativa. O relator proferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador Jair Locatelli. Projeto de Lei Complementar número 519. O relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator proferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador Jair Locatelli. Projeto de Lei 1619. O relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator proferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador Jair Locatelli. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade.
pela normal tramitação dos projetos de lei 61, 67, 68, 19, projeto de lei complementar 519 e projeto de lei legislativa 1619. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Nenhum vereador inscrito, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Seguimos aqui com o nosso expediente. Leitura sumária dele, o projeto de lei 6919 dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos e funções, criação e extinção de cargos, estabelece o plano de pagamento, e o projeto de lei legislativa 1519, que institui no município de Três Passos o Dia Municipal de Fibromialgia. Desculpa. Passamos então direto ao projeto 6919. Inicialmente, a gente faz o registro de que foi protocolado nessa Casa Legislativa o requerimento encaminhado pelos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos padrão 10, os quais solicitam a equiparação ao padrão 11, cujo cargo é ocupado pelo profissional odontólogo, em virtude da formação superior de ambos os padrões serem equivalentes, considerando que a responsabilidade técnica funcional é idêntica para todos. Agora eu acho que a gente inicia a discussão. Vereador William, eu gostaria que, antes de começar, seja considerado o debate da Comissão de Finanças incluído na Comissão de Justiça, seja considerado, né, o presidente e mais o vereador Arley, que nosso debate seja participativo, para que depois, quando terminada a sessão da Comissão de Justiça, não haja necessidade de nós fazer uma reavaliação, um debate interno nosso. Isso. Muito obrigado. Obrigado, colega. É importante registrar até para ficar na gravação, né? A discussão feita pela nossa comissão é considerada a mesma discussão feita na comissão seguinte. Eu passo a palavra de imediato ao executivo para que faça suas ponderações em relação ao projeto. É um projeto que veio modificado em relação ao anterior. Eu acho que pode iniciar já por essa manifestação aqui dos servidores em relação aos cargos padrão 10 e 11. Se puderem dar uma explicada em relação a isso e depois seguem o que vocês acharem importante falar. Oi. Tá. Boa tarde a todos, então. Eu vou falar sobre esse protocolo. Nós recebemos também lá na prefeitura, ele está num processo administrativo e trata, como o vereador William falou, do pedido de equiparação do padrão 10 em relação ao padrão 11. Esse pedido aqui ele foi recebido pelo executivo, ele ainda não foi analisado, foi recebido protocolado dia 9 de setembro e ele vai ser discutido lá. O prefeito está agendando uma reunião com representativos da categoria ou com todos, eu não sei ainda se vai ser com todos, para discutir sobre o projeto, a proposta deles, porque nem entre a própria categoria 10 houve consenso. Tem alguns servidores que não assinaram. Então, ele vai conversar com isso, com esses servidores e aí deliberar o que achar pertinente. Isso, esse pedido aqui, essa reivindicação, ela não consta no processo, no projeto de lei que foi encaminhado para cá. Nada do que está nesse requerimento está dentro do projeto de lei. Então, se os senhores tiverem alguma dúvida em relação a esse requerimento, eu estou à disposição para esclarecer. Se não, esse pode ser um assunto encerrado no debate de agora, porque ele não faz parte do projeto de lei, não tem projeto de lei sobre isso, não é uma discussão do momento, para a gente ser objetivo, né? Então, estou à disposição. Obrigado. Acho que ficou bem claro. Se algum colega tem um questionamento, mas esse ponto de discussão não interfere em nada na discussão do projeto de lei agora, que a gente pode seguir. Todos concordam? E fica a discussão do executivo com a categoria e para uma posterior discussão, quem sabe, diferente. Então agora... Boa tarde, então, a todos. Então, agora falando um pouco sobre a nossa reestruturação do plano de classificação de cargos, né, e funções, que é a revogação, então, da nossa lei anterior que a gente tem, que é a Lei 4.427, de 29 de outubro de 2010. Conforme a gente já
veio anteriormente a essa casa, e hoje, então, a gente está trazendo novamente o projeto, porém, fazendo somente 2 alterações, tá? Que é a criação de mais um padrão, que antes na lei nós tínhamos de 1 a 12 padrões. Hoje a gente estruturou em 13 padrões para conseguir encaixar o médico 40 horas e o médico 20 horas. Tá? Então, hoje nessa lei não se modifica o que a gente gostaria de ter modificado da vez passada, que seria a carga horária dos servidores, né? Ficando com 40 e 44 horas somente. Hoje retornou tudo como era, permanece as 37 horas e meia, as 40 e as 44, desculpa. E criando, então, essa possibilidade dos médicos 20 horas. Tá? Então, antes nós tínhamos 12 médicos de 40 horas, hoje a gente vai passar a ter 8 médicos 40 horas e mais 8 médicos para realizar o concurso de 20 horas. Tá? Então, o que foi alterado foi a parte dos médicos e a remuneração dos médicos. Antes o médico, na nossa lei hoje vigente, o médico estava num valor de 10.410. E então, para essa nova lei, a gente lançou um valor de 13 mil. Né? E o médico de 20 horas vai ser a metade do de 40 horas, que vai ser os 6.500, 6.500. Somente foram estas as alterações feitas nesta lei, e além de, claro, alguma criação de cargos, que é pintor, que a gente está criando, o monitor de creche, que a gente está criando, e alguns extinguindo. Hoje já nós não temos mais, que já estava em extinção na lei anterior, e hoje, por de fato, como não tem, a gente vai extinguir nessa lei por já não ter mais servidores lotados. Tá? Então, deixa eu só fazer uma observação em relação à remuneração dos médicos, a nova remuneração. O nosso padrão hoje, como a Cris falou, é R$ 10.410 para 40 horas, então semanais, e passaria para R$ 13.000. Para compor essa nova remuneração, vai ser feita a revogação da Lei 4.533 de 2011, que institui uma gratificação para os médicos, que, atendendo a alguns requisitos, eles recebem uma gratificação que, se eu não me engano, é de R$ 750 e R$ 1.500, né? Marilena me ajuda. E aí essa gratificação, ela vai ser revogada, a gente está encaminhando o projeto de lei até, não sei se não veio ainda, né, Cris? Revogando essa gratificação, mas já está pronto. Revogando essa gratificação, e aí esse valor que era pago a título de gratificação, agora ele passa a compor a remuneração. Então, na prática, não há uma diferença tão grande do valor que já é realizado, né? Sim, está mencionado. Eu só quis colocar para esclarecer. Executivo, a princípio, isso. As outras alterações são as mesmas que a gente discutiu na outra oportunidade, a relação de dirigir veículo, a extinção dos cargos, enfim. Acho que não precisa o debate de novo, mas se tiverem algum questionamento, a gente também está à disposição. Eu passo agora, então, representando o sindicato dos municipários, Luiz Eduardo. Boa tarde a todos. Tem alguns questionamentos, até alguns que a gente nem fez na última vez, né? Por exemplo, o primeiro, puxando para o meu assado, com relação ao escriturário, tem a extinção de 2 vagas, né? Extinção não, seria outro termo. A redução, né? Tem mesmo a necessidade de reduzir 2 vagas do escriturário, porque eu vou fazendo as perguntas e depois vocês respondem de uma vez só. Porque é dos cargos que dá para dizer que carrega o piano, né, na prefeitura, porque faz de tudo um pouco. Então, são 2 reduções. Outra, aqui. Por exemplo, odontólogos são 3, engenheiro civil 1, que, como teve o falecimento da nossa colega, né, aí só está, na verdade, de concursado só a Janete, né. Psicólogo, as
pessoas necessitam de psicólogos, enfermeiro 1, técnico em enfermagem 1, técnico agrícola 2, eu acho que o nosso interior precisa ter técnicos, então, por que da redução de 2, né? E mecânico eu coloquei também porque, enfim, a gente precisa de mecânico, apesar de que tem aqui como, tem um só de vaga mantida, né? Então, e o outro pedido, até porque eu não me lembro e não encontrei a minha portaria com relação a dirigir, né, dos cargos que vão ter a portaria para dirigir. Eu não me lembro porque eu não achei a que eu tenho, que conste, então, não me lembro se na minha constava, que é no âmbito do município, né? Fora do município é com o profissional, com o motorista, né? Mas seria interessante se não consta que constasse, então, né? Porque tem muitos colegas que estão questionando isso, né? Por que agora eu vou ter que dirigir, vou ter a portaria para dirigir, se tem os motoristas para isso, né? Então, seria, eu acho que interessante também constar. Seria isso, por enquanto. Em relação à redução das vagas, eu vou falar de uma maneira geral, então, sem especificar. O que se levou em consideração para fazer essa readequação foi o andamento da máquina pública, a estrutura que a gente tem, a demanda de serviços que a gente presta e a necessidade de profissionais que a gente tem. A redução ela não vai atingir nenhuma vaga que está ocupada. Então, são todas vagas hoje que não são ocupadas e que há muito tempo não são ocupadas. Em detrimento disso, a gente viu a necessidade de criação de outras vagas, de outros cargos que hoje não existem. Então, a gente tentou fazer essa adequação à nova realidade. A lei é de 2010, já tem praticamente 10 anos e a situação vai mudando. Em relação, por exemplo, à situação do engenheiro, se eu não me engano, vai ser criado de novo de arquiteto, né? Que uma vez tinha e aí foi extinto, e aí agora vai ser criado de novo porque a prática tem mostrado a necessidade de mais um arquiteto e não de outro engenheiro. Então, a gente tinha uma 20 horas e tem uma hoje, uma engenheira 20 horas e uma arquiteta 20 horas, e foram experiências que a gente foi fazendo para ver o que se adequava mais à realidade, né? Então, tem mais áreas técnicas que vão ser contempladas e hoje a demanda de escriturários, por exemplo, ela tem atendido, a princípio, a demanda de serviço e com o provimento de outros cargos técnicos nessas áreas, desafoga um pouco o serviço do escriturário. Então, que hoje assumem talvez algumas atividades que nem deveriam, né, ou enfim, que a necessidade de serviço mostra, isso a gente vai acabar especializando. Então, mas nada impede que, aumentando a demanda de serviço, aumentando a necessidade, surgindo novos serviços, que sejam criadas novas vagas, porque não muda nada do que está agora. Nada vai ser, nenhum cargo de, nenhuma psicóloga vai deixar de trabalhar, nenhum escriturário vai deixar de trabalhar, nenhum engenheiro vai deixar de trabalhar. A estrutura continua a mesma, são cargos que não são ocupados e nada impede que com a demanda e com a necessidade eles voltem a ser criados. Então não há prejuízo nenhum, não muda nada para quem está trabalhando e muito menos não muda nada para a população. Porque esse estudo, essa proposta que veio para cá, ela é considerando o enxugamento da máquina pública, mas o atendimento integral ao cidadão. Então hoje a gente consegue dessa maneira. Então não há, essa é a justificativa para essas extinções. Pode me ajudar, Stu. E quanto à questão de motorista, de dirigir, né, encontra-se aqui, está aqui, que é justamente para as atividades e atribuições do cargo município, tá? Quando for deslocar-se fora do município é com o motorista. Motorista concursado já consta aqui. Isso a gente faz a redação da portaria bem tranquilo. É até bom que conste, né? Não, e na portaria a gente hoje está fazendo o mais específico possível, né? Só mais uma. Eu só, principalmente, falei do escriturário, porque eu ainda sou lotado na Secretaria de Finanças, né? E aí, essa semana, foi demitido o CC, que eu não me lembro o nome do rapaz, e aí tem de escriturário só a Rosane e tem um CC, que é a Tainara, atendendo o IPTU, bloco de produtor, enfim, várias funções que tem naquela área ali, né? Então, daí, por isso que eu só questionei por que extinguir, então,
2 vagas, né, reduzir 2 vagas, se poderia colocar alguém, porque a demanda ali sempre é bastante nas finanças, né? E agora então estão só as 2, desde terça-feira ou segunda-feira, não me lembro. Então daí, nesse sentido. E só mais uma que eu não falei na esse servidor que foi demitido, ele não era escriturário e não desempenhava a função de escriturário. E ele estava na secretaria por uma medida temporária, só para uma situação pontual. Então, a rotina da secretaria não mudou com a presença ou a saída dele, porque ele não fazia as atividades de rotina. Ele estava lá para uma função específica que foi concluída já. Sim. E outra situação, né, só para salientar, escriturário, pelo que a gente pega de uma linha já de anos, tá? Nunca se teve mais do que 26, 27 escriturários, tá? Então vem sendo essa a média. Tá? E antes nós tínhamos 32, então por isso que hoje é de 30, né? Sim, sim. E só mais uma, duas, na verdade, com relação então a engenheiro e arquiteto, né? Claro, precisa ter um arquiteto, enfim. Mas devido à demanda de obras que uma administração tem, a nossa aqui tem bastante, não seria assim de ter um pouquinho mais de sensibilidade do executivo de ter dois engenheiros, duas engenheiras, enfim, no quadro, né? Porque são várias obras e fica difícil de você fiscalizar, de você acompanhar todas, sendo uma pessoa só uma engenheira, no caso, que é a Janete hoje, que é do quadro. Então, só nisso, para assim que não sobrecarregue ela no futuro. E aí, ao invés de a gente ter uma contratação temporária, emergencial, né, que isso dá um dano no nosso instituto, né, que talvez se pense em, ao invés de reduzir, enfim, manter e daí num futuro próximo aí abrir um concurso para mais um engenheiro, né, para ter no quadro. E a outra... Mas é que, como eu coloquei, a Janete não vai ficar sozinha, porque a gente está criando um cargo de arquiteto 40 horas, que tem funções semelhantes, inclusive atribuição para fiscalizar cargo, para fiscalizar obras, elaborar projetos, inserir dados no sistema, assinar anotação de responsabilidade técnica. Então, não vai ter nenhum prejuízo ou nenhum acúmulo para a engenheira hoje nesse sentido. O que tinha antes e que se verificou essa necessidade foi de ter um arquiteto também para desempenhar. A gente precisa de um engenheiro, mas também precisamos de um arquiteto. Então, a demanda de trabalho vai ser dividida dessa forma. Uma coisa que poderia ter sido feita com duas engenheiras, a gente entende que vai ser melhor desempenhado com um de cada área. E a última, por ser operador do direito, né, eu ainda questiono o porquê de revogar a lei atual, né? Que no meu entendimento, é meu, particular meu, a justificativa está muito vaga, né? Porque se tu for acessar o site, é fácil de tu pegar e copiar a lei compilada, sem as alterações, sem nada, sai o que está hoje valendo. Então, não vejo a necessidade, mas essa é uma opinião minha, né, que eu compartilho com todos, mas não vejo a necessidade, mas respeito a decisão no final. Só assim, só para constar, essa é só para constar, assim, uma manifestação também, minha. Eu vou só fazer constar também que a redação da lei é, como eu expliquei na outra oportunidade, é exatamente igual à redação da lei vigente. Ela só vai ser alterada por causa dessas situações, já teve quase 15 alterações ao longo dos anos, e não é todo mundo que tem acesso, como nós, a essa ferramenta de entrar lá na internet e compilar. Então, não traz prejuízo nenhum para ninguém, não muda nada na prática, porque os dispositivos, se vocês forem comparar, estão iguais, o único que mudou a redação foi incorporada em outro dispositivo que já estava ali, então não muda nada nesse sentido, é só para um que outro aumento nas atribuições de um ou outro cargo que aumentou um pouquinho. Só isso, eu fiz um quadro comparativo. Sim, sim. E o texto da lei, os artigos, zero, é a mesma coisa, né? Só para os vereadores. Sim, sim. Beleza, Dudu, obrigado. Passo então ao Instituto de Previdência, quiser se manifestar. Vou passar para a nossa colega Salete, que ela já trouxe um resumo, né? Ela tem alguns amparos e coisas assim, e ela também fez umas anotações já também que fica mais fácil de esclarecer para todos nós.
Boa tarde a todos. Bom, a gente recebeu cópia do projeto atual através da Câmara ontem, a pedido, através de e-mail, que nós não tínhamos conhecimento do projeto. E uma coisa que nos preocupa justamente é o impacto financeiro para o equilíbrio, o impacto financeiro e atuarial para o equilíbrio. Nós temos uma portaria da Secretaria de Previdência, lá no seu artigo 75, é bem claro que quando há alteração do número de cargos, criação de novos cargos, alteração dos padrões ou tal, tem que ser feito esse impacto financeiro atuarial antes de dar prosseguimento. A gente já entrou em contato, inclusive, com o atuário e ele nos colocou que, de fato, isso tem que ser providenciado, senão o projeto não pode andar. Inclusive, a gente já encaminhou um ofício para a Câmara aqui, solicitando alguns detalhes a mais que deverão ser solicitados junto ao Executivo para que nos mandem, para a gente poder dar andamento nesse pedido. Claro, as custas deverão ser por conta da autarquia, diz a lei. Né? O artigo 75 do parágrafo único, daí ele diz que o ente federativo deverá prever as fontes de custeio e adotar as medidas de equacionamento do déficit se a proposta de que trata o CAPT agravar a situação do equilíbrio financeiro. Aí é uma história que nós vamos ter que aguardar vir a resposta do atuário. Só que isso é uma coisa que a gente já de antemão coloca, não se resolve de ontem para hoje. Então a gente já se antecipou, já entregamos o ofício para o Marcos há pouco, para que de repente até amanhã, no máximo segunda, quarta-feira, isso esteja no Instituto para a gente poder dar andamento, para encaminhar, para isso aqui não parar, porque senão isso aqui vai ter que parar, né? Inclusive, o próprio IGAM orienta nesse sentido, nesse parágrafo, artigo 75, parágrafo único, não tem o que nós escapar, porque na criação dos nossos cargos, o Instituto nós tivemos que fazer isso esses dias, o atuário teve que fazer esse estudo, e então segue assim, né? Temos que ter, porque nós vamos ter aposentados. Médico hoje, nós temos um aposentado, mas ele não tem paridade. Mas no futuro poderá impactar por causa do aumento. O salário do médico hoje está indo para 13 mil, ele estava 10. As gratificações não tinham contribuição, era de caráter indenizatório. Então, né, amanhã o médico se aposenta, né, ele leva os 13 mil sem nunca ter contribuído sobre os 13, são 3 mil e pouco, uma diferença, um impacto que já causa o Instituto. Então, tudo isso o atuário vai ter que analisar. Né? Então, por isso, eu estava olhando, teve mais cargos criados, né, acho que teve 5 ou 6 cargos novos, né, tudo isso ali ele vai impactar. Né, vai fazer o levantamento todo para mandar para a gente, para daí a gente encaminhar para a Câmara aqui para dar andamento do processo. Né? Essa é a nossa preocupação. Quanto a... E claro, a diminuição de cargos, isso como se diz, a gente ficou meio surpresa, está diminuindo cargo aqui e ali, mas como se diz, o andamento da casa é que estabelece quantos funcionários precisa ter, né? Isso a gente não tem o que opor. Só uma coisa que me preocupa, até assim, não é bem questão do Instituto, mas o que poderá acontecer no futuro com pessoas do Instituto, que são aposentados hoje. Caso do cargo de contínuo, ele está sendo extinto. Nós temos uma contínuo aposentada, com paridade. Tem que haver um paradigma lá naquele quadro de extinção que garanta que ela vai ter o direito de levar os reajustes concedidos a todos os demais. E assim tem os outros cargos também, né? Que tem, estava verificando até, nós temos, está sendo colocado em extinção o cargo de recepcionista, nós temos um funcionário enquadrado como recepcionista, telefonista nós temos funcionário, e auxiliar de enfermagem nós temos a Maria Helena, não sei mais, tem 2, né? Então, ali, pelo que a gente sabe de antemão, que nós já tivemos cargos colocados em extinção lá em, eu acho que em 90 e pouco, 2000, alguma coisa, e tinha alguma observação de que eles, mesmo estando em extinção, o salário deles continuaria acompanhando o salário do pessoal da ativa.
Então, lá no RH tem uma tabela de vencimentos e numa parte, tipo assim, aqui na frente está os ativos e no verso segue uma tabela, tem um quadro em extinção. O motorista, tem operador de máquinas e escriturário. Eram 3 cargos. Que a gente, hoje eu acho que isso não está mais sendo colocado naquela tabela de vencimento, mas tem que ter algum lugar e tem que fazer menção na lei. Isso são coisas que o próprio IGAN nos orienta. Isso vem de anos que a gente vem com essa questão por causa da paridade. Dos que estão aposentados hoje e amanhã, o cargo se tornando extinto, eles têm que ter assegurado o direito a continuar recebendo os reajustes tal qual os ativos, né? Para não ter problema depois, né? De minha parte é isso, né? Bom, em relação ao estudo de impacto, é preciso dividir. Existe o estudo de impacto financeiro e orçamentário, que é uma coisa, e existe o estudo de impacto atuarial. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige, para aprovação do projeto de lei, o estudo de impacto financeiro e orçamentário, não o estudo de impacto atuarial. O estudo de impacto financeiro e orçamentário hoje do Instituto é 0 ou negativo, não sei como é que se chama tecnicamente, porque não tem nenhum servidor que tem direito à paridade, como a gente colocou na exposição do projeto, na exposição de motivos do projeto de lei. O impacto atuarial, que seriam futuras aposentadorias e redução de cargos, enfim, como é que funciona isso, não é uma condição, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, para a aprovação da lei. Não que isso não precise ser feito, precisa ser feito, mas isso pode ser feito no final do ano, junto com o estudo que o Instituto sempre faz todo final de ano, para a aprovação do novo impacto atuarial, porque é o município que paga a despesa. Então, se aumentar ou se diminuir, é o município que faz a contribuição, que faz o pagamento do passivo. Então, como não há um impacto agora imediato e não há impacto agora imediato, não existe necessidade de fazer esse estudo de impacto atuarial para a aprovação do projeto. E por que não existe? Vamos analisar isso a contrário senso. O executivo estaria proibido de criar ou extinguir qualquer cargo se fosse insuficiente a manutenção do instituto. Por exemplo, se o estudo atuarial demonstrasse que daqui a 10 ou 15 anos a criação daquele cargo lá impactaria de forma negativa nas finanças do instituto, ou do fundo, enfim, o que for. O Poder Executivo estaria absolutamente engessado de tudo por causa desse impacto que é ele mesmo que paga. Então, a gente dependeria agora de um triplo controle. Não é mais Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. É Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário e Instituto de Previdência, que vai determinar os atos do Poder Executivo. Não há como isso. Aí agora a gente depende do estudo atuarial dizer se o município pode ou não criar cargos. Então, se o estudo de impacto atuarial disser que não, fechamos os postos de saúde e não contratamos mais médicos. Não há estudo de impacto financeiro e orçamentário imediato, porque o único servidor médico aposentado pelo Instituto de Previdência, então, que é servidor estatutário, é o Dr. Geolar. E o Dr. Geolar foi admitido depois, né? Depois, em 2011, se eu não me engano, só quem foi admitido até 2003 é que tem direito à paridade. Ele tem direito à média de aposentadoria, que não vai impactar agora no Instituto. Então, não há esse impacto agora. Hoje, aprovando a lei, segunda-feira, terça-feira, não muda nada no Instituto. E esse estudo atuarial para ver, de fato, as mudanças que vão causar essa extinção de cargo e as criações de cargo, e se isso vai impactar no aumento ou na redução do passivo, pode ser feito no final do ano, porque quem paga o passivo é o município. Então, se tiver que pagar mais ou se tiver que pagar menos, é o município que vai pagar. Mas isso não pode ser um limitador para que o município altere a sua estrutura. E aí, outras... não, era a situação do impacto e a situação do paradigma, né? Era isso. Nós temos uma manifestação em relação aos cargos paradigmas. Não há necessidade de constar na lei o cargo paradigma. Ele vai continuar tendo direito a receber os mesmos reajustes
e inclusive aumento, se assim a lei do reajuste da recomposição geral anual, que é a inflação do período, que é obrigatória, que decorre da Constituição Federal, ela é direcionada a todos, os ativos, inativos, seletistas, emergenciais, estatutários, a todos os servidores públicos num sentido amplo. Então, sempre vem na lei nesse sentido. O aumento real é uma liberalidade do gestor. O gestor decide se ele quer conceder ou não aumento real. E em decidindo conceder o aumento real ou não, ele decide para quem ele quer dar o aumento real. Ele pode, por exemplo, escolher um grupo de servidores, uma categoria profissional, para conceder um aumento. Ele não precisa conceder para todos. Por exemplo, o projeto de lei que foi encaminhado anterior a esse previa a equiparação de jornada dos padrões. E aí, alguns iam ter, aqueles que trabalham 37 horas e meia, teriam um aumento proporcional de salário, correto? Aqueles que já trabalham 40 horas teriam um aumento real proporcional para ficar com a mesma remuneração. É deliberação do gestor. Se o gestor não quisesse dar esse aumento real, não teria problema. Se o gestor quiser dar um aumento real de 10% para os escriturários e não dá para os técnicos, para os médicos, para os professores, ele não dá. Se ele quiser conceder um aumento real para os inativos, e aí precisamos do estudo de impacto, ele dá. Então, qual foi a orientação que nós recebemos nesse sentido? Não há necessidade da lei estabelecer o cargo paradigma. Essas tabelas, Salete, que você falou que o RH aplicava, é o Instituto que tem que aplicar. Vocês têm que ter uma tabela lá onde vai ter o calceteiro, que hoje não existe mais, e a remuneração dele era R$1.000, e aí quando vier a lei da recomposição geral anual, que a Câmara aprova, de aumento da inflação, ela tem que, obrigatoriamente, ser dos ativos e inativos. E aí vocês vão pegar o índice inflacionário e vão aplicar naquela tabela. Não precisa ter a lei criando, estabelecendo. Eu sei que esse é o entendimento do IGAN, mas é um entendimento do IGAN, não há lei que estabeleça isso, e o nosso entendimento é contrário e a gente sustenta nesse sentido. Não é uma organização do Instituto. O município sempre fez assim. Vocês não faziam assim lá no RH, quando tu era responsável? Vocês não tinham as duas tabelas? Não existe lei que traga essas duas tabelas. Foi uma maneira que o RH achou para implementar. E a sugestão que a DPM nos deu, por exemplo, foi exatamente essa: criar duas tabelas, os cargos que estão extintos e os cargos que estão em vigor, e deixar naquela tabela o valor da remuneração de quando eles foram extintos, para sempre aplicar o índice inflacionário ali quando tiver a lei da recomposição geral anual. Então, essas seriam as nossas ponderações. Eu trouxe, mas não protocolei, da nossa contadora o estudo de impacto financeiro e orçamentário não atuarial em relação ao Instituto, demonstrando que agora não há impacto direto nesse sentido, e o estudo de impacto financeiro e orçamentário do município foi apresentado conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa exigência do artigo 75 da portaria, como eu já expliquei, não é exatamente assim, não é uma exigência para aprovação da lei. Precisa existir, a gente não questiona isso, é de extrema importância que exista esse estudo, mas ele não é uma condicionante para a aprovação da lei. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige é que o poder que está criando a despesa demonstre a suficiência orçamentária para isso. Essa é a questão da deficiência orçamentária. Isso é a Lei da Responsabilidade Fiscal. É um departamento. A portaria 464 é da Secretaria de Previdência, que rege todas as previdências próprias que existem. Então, nós recebemos isso aqui. Não é só um documento simples que a Secretaria o próprio Tribunal de Contas nos chamou esses dias. Nós, inclusive, pedimos para que alguém do Executivo fosse junto, o Pederiva disse que não tinha tempo para ir junto. Pedimos para que fosse junto. E o próprio pessoal do Tribunal de Contas fez questão, eu disse, esse artigo 75 tem que ser aplicado. E quando houver qualquer alteração dos cargos, tem que sentar os três entes juntos para discutir os projetos e isso e aquilo. Sim, o Tribunal de Contas também diz que a gente tem que ter um economista como controle interno do município. Uma coisa, a gente não nega, Salete, a necessidade de fazer esse estudo. Só que esse estudo não é uma condição de aprovação da lei, porque não é a condição financeira do Instituto que vai reger a organização administrativa, porque se o prefeito quiser, e eu estou falando de forma absolutamente hipotética, tá? Isso aqui está sendo gravado e transmitido.
Se o município quiser, amanhã eu protocolo uma lei extinguindo o instituto, porque ele foi criado por lei. Ele não pode, a manutenção dele, a situação dele não pode gerir ou determinar ou ditar as regras pelas quais o Poder Executivo vai se organizar. Teve estudo de impacto atuarial para a criação do cargo aqui da Câmara de Vereadores? Que teve concurso há poucos dias? Eu gostaria de saber. O cargo foi criado antes da expedição dessa lei aqui, dessa portaria. Então, é uma situação diferente. Então, tipo e daí, assim, como é que isso vai ser considerado agora? Esse cargo existe. Aí, no final do ano, quando for feito o estudo de impacto aí vai lá... ser incluído se houver e daí vai para o nomeação, passivo para pagar. Vai, porque Pois ele é. existiu antes da aprovação dessa Tá, portaria. mas na prática, a redação diz que tem que haver o estudo, mas que o estudo não é condicionante. Quando há criação ou quando há extinção, tem que haver o estudo. Correto? Bom, a gente vai... Isso não se discute. O município não discute isso, não afasta a necessidade de ter o estudo. Só que a portaria não diz, como a lei de responsabilidade diz, a portaria não diz que o estudo é condicionante para a aprovação do projeto, ou para a criação do cargo, ou para a extinção do cargo. Assim como aconteceu na situação da Câmara, por exemplo, foi criado o cargo, foi feito concurso, se agora vocês nomearem, esse impacto atuarial vai ser avaliado pelo atuário no final do ano para compor o novo passivo que é pago pelo município. Se aumentar ou se diminuir, é naquela lei que a gente envia todo ano para cá. Da mesma forma, o município vai gerir. Se aumentar, essa criação de cargo vai aumentar o passivo, o município vai pagar o passivo. Se diminuir, a gente vai deixar de pagar? Vai pagar, porque é o município que paga. Esse gerenciamento o município faz. Só que essa condição, ela não é determinante para a gente criar ou extinguir cargo. Ou senão, agora eu demito todos os servidores, os professores que a gente tem emergencial, paro as escolas e daí a gente vê se o Instituto tem ou não condições de nos dar suporte para concursar. Não, me desculpe, mas isso não tem... Não, o que a gente está se precavendo é, porque a gente sabe que para pisar, nós, entre aspas, isso vem tudo que é poder, inclusive o Tribunal de Contas é o primeiro que vem ali, ó, em cima da gente. Vocês não solicitaram impacto financeiro atuarial, por que vocês não fizeram isso? Lá vai vir multa e advertência em cima de nós. E eu sempre digo, eu não tenho R$ 1.500 para pegar e pagar assim para o Tesouro do Estado por qualquer coisa. Então, nós vamos fazer o impacto, sim. Se o Poder Executivo, se os vereadores entenderem que ele é dispensável, aliás, para aprovar o projeto, tranquilo, vai embora. Agora, nós vamos mandar fazer esse impacto e vamos encaminhar ao Poder Legislativo para descargo de consciência e futuras responsabilidades, né? Porque eu estou desde 2004 nesse instituto. Eu já sei o que eu sofri perante o Tribunal de Contas. Quantas advertências a gente recebeu por coisas que a gente entendeu. Deixa, não precisa fazer. Os caras vêm aqui e ficam, cadê as coisas? Não foi feito, a gente resolveu tudo localmente. Não pode ser localmente, tem que ser no papel. Advertência, na próxima é multa. Então, nesse sentido, a gente não está brigando por brigar. Não. É uma questão de legislação. Não, mas é isso que eu tentei deixar bem claro, que são duas coisas diferentes. O município não nega a importância. Sim, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o estudo de impacto financeiro e orçamentário, que é para dizer, esse salário de R$13 mil do médico, vocês têm dinheiro para pagar nesse ano e nos próximos 2 anos? Tem dinheiro para pagar? Vai criar. Não tem dinheiro para pagar? Não vai criar. Para isso que serve o estudo de impacto financeiro e orçamentário. O impacto que isso vai causar lá na Previdência é o estudo atuarial que vai fazer. E o impacto que vai ser causado é o município que vai pagar. Então, é isso que a gente quer deixar claro. A gente não afasta de maneira nenhuma a necessidade de fazer esse estudo, só que ele é feito anualmente, ele vai ser feito daqui 2 ou 3 meses, ele vai ser feito. E o que o atuário apontar, assim como o município fez em absolutamente todos os anos, desde que o Instituto foi criado, não, porque desde que o Instituto foi criado ele não foi pago. Desde que começou a ser pago o passivo atuarial, o município jamais discutiu o índice ou o valor apresentado pelo atuário. Vocês mandam para nós aquele estudo e a gente manda a lei para a Câmara com uma cópia do estudo. A gente nunca discutiu, a gente nunca contratou um atuário para ir lá rebater se é aquilo lá, se não é, porque a gente não tem esse cargo no município, o contador não consegue fazer esse cálculo. Então, a gente nunca questionou e não vai questionar.
tudo que o Instituto falou e pediu para o município fazer, e disse, ó, o cálculo é esse, o passivo é esse, a porcentagem é esse, o município tal e qual mandou para a Câmara, e dessa vez não vai ser diferente. E o prefeito é o mesmo. É o mesmo desde 2014. Desde 2014 vocês mandam o estudo de impacto e ele manda o projeto de lei para pagar. E agora não vai ser diferente. Vocês vão mandar o estudo de impacto e se essa alteração de gestão tiver algum impacto, da mesma maneira ele vai pagar, porque é ele que tem que pagar, porque senão ele se responsabiliza pessoalmente. E há liquidez financeira para isso, porque as despesas estão previstas. Então, é só isso que eu gostaria de deixar muito claro para os vereadores, para a definição de colocar esse projeto ou não em votação. Acho excelente que vocês vão providenciar logo esse estudo e vão trazer para a Câmara de Vereadores. Só quero também registrar que a gente tem a situação dos médicos, que nós dependemos da aprovação desse projeto para lançar o concurso. A empresa já está contratada, nós já recuamos da outra vez, a gente conversou com a Câmara de Vereadores, conversou com o sindicato, entendemos que não era sadio avançar naquele debate naquele momento, porque não havendo consenso, a gente não queria forçar nem os vereadores, nem criar uma indisposição com o sindicato para ter que rejeitar o projeto e a gente não poder reapresentar esse ano. Então, a gente recuou, modificou. Não foi, o que era o ponto de discussão na outra reunião? Era a questão do aumento real, na verdade, daqueles cargos que não iam ter, o aumento da carga horária e o aumento daqueles que não iam ter aumento de carga horária. Isso está fora, isso a gente tirou. A única coisa que a gente mexeu foi na questão dos médicos. Todos os outros pontos já foram divididos, já foram discutidos. Então, a gente pede também a sensibilidade de vocês nesse aspecto, porque a situação está bem complicada. E quem sofre o maior prejuízo com isso, quero deixar muito registrado aqui, não é o prefeito que é enfermeiro e é funcionário do município, não é o vice-prefeito que é médico e que é funcionário do município. Não são eles que sofrem isso, como talvez possam querer causar uma situação para criar um descaso, digamos assim, com a saúde, não está bom, não tem médico. Não, não é isso. Quem sofre é a população. Quem sofre é as pessoas que precisam de atendimento nos postos de saúde e a gente não consegue oferecer porque a gente não tem médico. Nós fizemos 4 ou 5 processos seletivos e os médicos não vêm. Então, nós não temos o que fazer. O município não tem alternativa. A gente não tem como prestar um serviço que nós não temos profissionais que queiram trabalhar. Então, a gente precisa lançar esse concurso, precisa suprir essa necessidade, porque quem está sofrendo com isso é a população. Quem está pagando a conta disso é o cidadão trespacense. Então, a gente pede a sensibilidade de vocês nesse sentido. A gente também não quer criar uma indisposição com a Câmara, com o Instituto, com o sindicato, com ninguém. As arestas que a gente precisar aparar, a gente sempre aparou, não temos problema nenhum. Se precisar alterar, corrigir alguma situação aqui, a gente já viu uma correção que tem que ser feita em relação a um erro de digitação, a gente faz, só que a gente precisa que isso avance, nós não temos mais como esperar, nós já estamos na metade do mês de setembro e a situação está aí, está posta, né? Então a gente pede a sensibilidade de vocês nesse sentido. Até considerando, para auxiliar a Giciana, nós temos 11 ESFs, né? E nós temos 4 médicos. Desses 4 médicos, ainda um é 20 horas, e nós temos mais uma médica que é os médicos, né, Helena? É isso, então, assim, e ainda não temos 100% de certeza que mais médicos ainda vai permanecer. Então, se nós continuarmos, nós ficaremos com 4 médicos, 3 40 horas e um 20 horas. Então, essa é a nossa preocupação, do que daqui um pouco nós já refizemos toda essa lei, criamos de uma forma que ficaria mais fácil, né? Claro que para nós, a outra lei que a gente já veio aqui falar também, ficaria mais fácil para nós os entendimentos na parte administrativa, dos controles administrativos, né? Mas como houve toda essa intervenção, a gente está aqui justamente e unicamente pedindo, implorando, mais ou menos assim, vamos dizer, que é a parte dos médicos. A única coisa, exclusivamente, é para que nós não ficamos sem médicos para atender a nossa população, a comunidade. Tá? Acho que é essa. E Cris está falando alguns erros de digitação. Está olhando aqui o cargo de técnico em paisagismo, aparece como se não tivesse
como na lei atual, o tempo que nós temos a Sandra, né? Então ali, pelo menos nessa que veio impresso, veio para nós, não tinha, só se já foi corrigido, então. Tá. E outra coisa, voltando ao assunto ali da questão da tabela dos vencimentos e tal, nós, no Instituto, nós dependemos de receber a tabela que vem do RH, porque a lei é feita pelo Executivo e nós temos que pegar a base do RH. O RH, no caso, tem a obrigação de repassar para nós a tabela atualizada. Servidores ativos, Dos porque servidores ativos. Os inativos, a responsabilidade é do Instituto, Justamente, né? mas eles têm que passar dos ativos para mim poder pegar e aplicar nos inativos. Mas Sim, isso, tipo assim... Mas, Salete, dos cargos que estão sendo extintos, vamos pegar o de calceteiro. Vocês fazem uma tabela lá no Instituto com o valor do servidor de calceteiro, quanto que ele recebe, 40 horas, essa tabela vai ficar lá. Quando tiver o reajuste, o município vai encaminhar para vocês o reajuste e aí vocês aplicam naquela tabela lá. Sim, mas justamente, mas tipo assim, o que aconteceu na última lei de reajuste? Tá, não vamos entrar nesse sentido. Não, mas eu digo, deu uma diferença, né? Sim, Por isso sim, a gente tu nós sabe precisamos... a nossa situação lá na RH, então isso é outro ponto, entendo mas vocês, por isso conversamos em outro momento. Eu Claro, peço, claro. né, que sempre venha para nós Sim, uma sim. tabela do RH. Sim, Porque sim. assim, ó, como você sabe, eu me aposentei da parte de escriturário. Então, tem muita coisa que o Cleomar, coitado, ele ainda está 4 meses lá dentro. Ele não sabe. Eu bato o olho e digo, não, isso aqui não está certo. Pelos anos de convivência, tá, né? Então, tem que ter até uma atenção mais especial Sim. de passar isso. Isso a gente pode conversar também em outro momento, né? Acho que não é o objeto não, da... Só que eu coloquei, né? Sim, não, entendo a colocação, ali. Mas eu acho que a gente tem que manter o foco aqui na discussão. Seguimos, então. Seria isso a manifestação, então, no Instituto. Antes da orientação técnica, eu acho que para encerrar manifestações, o Instituto tem alguma coisa ainda para... Não? Tá ligado. Olha só para colocar assim, a gente não tem nada contra a contratação de médicos, entendemos que é muito importante e o patrão do funcionário público, que é o povo, merece toda a nossa consideração e o melhor atendimento, sim, né? Então, a única coisa que a gente questionou, assim, a questão dessa portaria, assim, a legalidade, que ela nos pede isso, né? Então, aí é uma sugestão que a gente está passando, né, para, de repente, se é necessário que se faça. Agora, se o município e os vereadores entenderem que não é necessário isso aí, então segue assim, né? Só que a gente vai fazer o estudo, sim, e vai passar para vocês depois, né? Isso aí. Que é o que nos atribui e nos cabe fazer. Eu acho que a gente já demonstrou que o Poder Legislativo ele não fica à mercê das necessidades e não age por impulso ou por imposição de alguma coisa se as coisas não estiverem de acordo. A prova ficou na última discussão do projeto, tanto que ele veio novo aqui. Então, a gente ouve as partes. A Câmara de Vereadores tem sido sempre a sala de bate-papo dos órgãos que não conversam antes. Eu critico sempre essa parte. Então, a gente vem aqui e convida todo mundo. E aí a conversa acontece. Por isso que a gente ouve instituto, a gente ouve sindicato, a gente ouve executivo. E eu não vejo como uma guerra isso aqui em momento nenhum. Ninguém querendo prejudicar ninguém, nem eu não vejo o executivo querendo fazer coisa errada, nem instituto, nem sindicato, muito pelo contrário. E é óbvio que numa discussão dessa vai ter divergência. Se a gente quiser esperar que todo mundo sente aqui e concorde com tudo, não teria por que nós estar aqui. Então acho que a gente tem que conversar sempre com essa consciência, tranquilo, que é assim mesmo. Então é muito tranquilo. Pelo que eu entendi, só para essa parte aqui, daí nós vamos, se algum colega vereador então quiser se manifestar, se manifesta, mas não politicamente, não no mérito. Eu só peço isso, faço um pedido, não estou ordenando que não se manifeste no mérito, mas eu peço para que a gente foque no objetivo da reunião de comissões. O mérito a gente discute na sessão. Em questão do que o sindicato questionou, dirigir só no município, então está no texto. Ponto resolvido. O que eu compreendi do impacto financeiro que o Instituto comentou, a única coisa é que o entendimento é que não é condicionante para nós avançar e poder aprovar a lei, mas será feito e é uma responsabilidade do Executivo
se tiver uma questão financeira, pagar isso. Tá claro? E é de consenso. 2 pontos que ficaram, então eu acho que estão resolvidos. Algum colega quer se manifestar? Colega Jair Locatelli. Boa tarde. Com relação a... Qual é o impedimento que tem de fazer o concurso de médico na lei atual? Com relação a essa lei? A gente já fez... Não há impedimento nenhum. A gente já fez 4 ou 5? 5. Concurso. O último concurso que a gente fez não teve, em vários cargos de especialidades não teve inscritos, e os que foram aprovados não assumiram, do último que foi feito. Eu vou falar bem francamente, a remuneração é baixa. O que nós temos, a gente até colocou na exposição de motivos, se a gente for olhar na região, a gente tem remunerações muito maiores de médico. A gente tinha sede nova, até pouco tempo atrás, estava contratando médico por quase R$20.000. Só que nós somos o maior município da região, nós temos 8 ESFs. Tiradentes tem um médico, paga 15, 17 mil reais, mas é um. Nós não temos saúde financeira sem prejudicar os demais servidores, que são em torno de 700, para praticar um salário tão alto. Dentro da nossa realidade, da nossa necessidade, do número de profissionais que o nosso município exige para atender a toda a população, esse é o valor que hoje a gente consegue chegar. E para tornar isso mais atrativo, sendo criativo, a gente estabelece agora essas 8 vagas 20 horas, para ver se os médicos... 20 horas eu vou para ter uma previdência, para ter aposentadoria, e 20 horas eu vou fazer dinheiro em consultório. A ideia é essa, nós não temos como pagar R$20.000 para 8 ou 12 profissionais. Tá, esclarecido com relação a isso. Eu só quero fazer uma observação, que eu não sei se é o impeditivo, mas o cargo de técnico, as atribuições do técnico agrícola, foi pego alguma questão talvez relacionada à CREA ou alguma questão assim. Eu só quero observar que os técnicos agrícola, técnicos em agropecuária, técnicos rurais, técnicos em agricultura e mais, tudo isso foi juntado na nomenclatura técnico agrícola, né? Nós temos aqui escrito nas atribuições do cargo questões que alguns profissionais podem não ter tido no colégio, né? Não ter no currículo, tá? E uma questão assim que invade, inclusive, não é o problema de invadir assim, mas a questão do agrônomo, por exemplo, que é uma função maior do agrônomo do que do técnico agrícola. Eu não sei se não teria que dar uma analisada nessa questão. Eu não, assim, para mim mesmo, particular, não tem nenhum problema aqui. A escola que eu estudei, o curso que eu fiz, entra quase tudo isso aí, né? Mas tem colegas que não. E tem outros que amanhã depois vão entrar, porque pode ter concurso algum dia e isso entrar. Sim, eu vou só me manifestar porque do caso específico eu entrei em contato com a DPM, essa atribuição dos cargos, porque eu já tinha sido questionada por outros colegas em relação a isso, e as atribuições do cargo, elas estão dentro do que o cargo prevê. Essa era uma dúvida minha também em relação a ter, porque é de fato uma junção técnico-agrícola de várias possibilidades. E aí o exemplo que a consultora me deu é o exemplo que eu vou trazer, que eu acho que para mim é bem pertinente. Eu, enquanto procuradora, tenho necessidade de ser advogada. E defendendo o município, eu tenho necessidade de manifestar em causas ambientais. A gente tem processos que tratam de direito ambiental. Eu não tive direito ambiental na faculdade. Que na Unijuí eu sei que tem. Eu fiz na URI, na minha época não tinha direito ambiental. Era uma eletiva, na verdade, que eu optei por não fazer, e mesmo assim eu tenho que desempenhar essas funções. E aí o que ela me disse? Que o profissional vai ter que buscar o entendimento, o conhecimento para fazer isso, porque está dentro da atribuição do cargo para o qual ele foi concursado. Se eu concordo ou não, daí vocês podem pensar, mas essa é a orientação que a gente teve. Não há nada que o profissional de técnico agrícola não tenha condições de assinar a responsabilidade técnica ali dentro. Tinha uma divergência, por exemplo, em relação aos projetos, do valor, e eu deixei bem claro no final das atribuições que é de acordo com o regramento da categoria.
Então, eles têm uma divisão de técnico agrícola e agrônomo em relação aos valores. Eu não me lembro, mas por exemplo, um projeto até 100 mil, o técnico agrícola pode fazer um projeto só até 100 mil, acima disso só pode ser agrônomo. Nas atribuições, a gente colocou elaborar projeto. Na hora, nessas especificações, a gente vai ter que olhar a regulamentação do cargo. Né? Isso está em todas as atribuições e isso é respeitado. Quando nós fizemos o concurso, não tinha essas atribuições. Essa é a única diferença que eu me refiro, que tem colegas que não estudaram na escola que eu. Que não estou dizendo que a minha é melhor, não, nem que a dele também. Né? Sim, é que o servidor, ele não, a única coisa que o servidor tem direito adquirido é a redutibilidade salarial. Não tem direito adquirido a regime jurídico. Então, as atribuições do cargo a gente pode alterar, vantagens, benefícios, direitos, deveres, enfim. Então, sim, se tiver alguma situação ali que algum servidor não tenha tido conhecimento, ele vai ter que buscar esse conhecimento. E aí a gestão também tem que estar aberta para franquear essa busca de conhecimento, né? Isso não é um problema. Isso aí, Jair. Mais algum colega? Flávio? A minha pergunta vai em direção à Salep. O que muda se anexar após a aprovação desse projeto ou anexar antes? Se nós vamos aprovar esse projeto que vai à votação e vocês vão fazer o estudo igual, né? Do impacto atuarial. Isso, é. Bom, aí tudo depende do entendimento do Tribunal de Contas quando eles vierem fazer auditoria no município. Nós vamos fazer a nossa parte que diz a portaria. Se a Câmara entender, através da assessoria, do IGAM e tal, que é dispensável apresentar esse impacto para dar andamento ao projeto, não tem problema de nossa parte. Nós vamos Mas suponhamos assim, nós vamos aprovar para ir à votação. E nós, vereadores, gostaríamos que tivesse esse estudo para anexar junto, após. Vocês vão fazer o estudo igual? Nós vamos fazer o estudo e vamos encaminhar para vocês aqui através de ofício, cópia do que o atuário nos enviar. E o bônus ou ônus disso é responsabilidade do município. Justamente. Só não vai ter antes da aprovação do projeto, mas em breve terá. E aí vai estar de acordo com o que o tribunal quer. Se depois, vamos supor, numa auditoria o tribunal resolver, diz, não, mas foi aprovado. Era exigência ter esse estudo. Antes de aprovar, não tinha, vai advertência. Mas isso é uma advertência que vai para o município. Justamente, nem para o Instituto, nem para a Câmara. Então, ali, como eu digo assim, aí vai ser todo o ônus é do município, né? E o município está arcando com esse ônus, já deixou bem claro. Então, o Instituto não é prejudicado. Para mim ficou bem claro. Então tá tudo ok para o Instituto, tá tudo ok para o sindicato. Pelo que eu entendi. Isso. E nenhum colega mais quer se manifestar? Dudu, fica à vontade. Só uma colocação assim, ó, que é uma preocupação nossa e já foi até levantado por alguns vereadores com relação a esse passivo que tem no Instituto, já de muitos anos atrás, né, que agora já está na cifra de milhões, que teria que atualizar para ver bem certinho. Isso não vai interferir em nada nesse momento, né? Não vai interferir em nada. Então, a gente só tem essa preocupação, né, que não aumente mais ainda esse passivo. O projeto agora não vai interferir. Tendo ou não o estudo, não vai alterar em nada. Então, assim, ó, com relação, como já foi da outra vez, né, nós não fomos contrários, o sindicato não foi contrário ao primeiro que foi apresentado. Simplesmente a gente gostaria de ter, né, a gente ouviu todos os colegas. Então, agora, novamente, a mesma coisa. Nós não somos contrários, né? A gente precisa de médico, a gente sabe disso, que precisamos de médico. Então, quanto a isso, está bem tranquilo, né? Da parte do sindicato, não tem problema algum. Só a gente não quer que se aumente mais ainda o passivo, né? Que tem já na cifra de milhões, então aí com o Instituto, né? Para que eu pretendo me aposentar ainda, né? Então, acho que seria interessante a gente tomar esse cuidado, o Executivo também. E mais só a última reivindicação, a gente gostaria de participar quando tiver a reunião com o pessoal do Padrão 10, que nós também recebemos o pedido deles, né? Quando vocês fizerem a reunião, o executivo fizer, a gente gostaria de participar, tá? Obrigado. Obrigado, Dudu. Mais alguém? Não? Então agora eu peço a orientação técnica da Cristina.
Voltando então à questão dessa situação, que eu vou voltar, que eu ia falar no final, mas vou falar antes, né, da questão de cargos equiparando quando se extingue e em relação a essa questão da paridade, que é o que a colocou e o que a Gessiana colocou. Com todo respeito aos entendimentos, até o que o Igan colocou aqui também, mas eu fui para a jurisprudência também e verifiquei que tem situações em que há interposição de ações, porque por incrível que pareça, quando não está na lei, a Salete pode sair daqui um pouco, outra pessoa entrar no lugar dela e não ter tabela, não ter referência. E aí entram na justiça pedindo que se extinguiu o cargo ou que mudou a nomenclatura e perdeu uma referência. Então, é necessário colocar, no meu entendimento, na lei para ficar claro essa situação no momento de pagamento de aposentadoria por paridade. Como a própria Salete falou, tem outros cargos, né, de enfermeiro, técnico de enfermagem, tem cargos que de repente vai ter paridade lá na frente e a tabela não é lei. Então, essa referência eu acredito que tem que ter. Seria mais simples se no projeto de lei viesse só dos médicos, na minha opinião. Não teria essa situação da equiparação, não teria essa situação de ter os paradigmas, aliás, não teria a situação também, talvez, desse estudo tão complexo. Não que não teria que ter, mas nesse caso, eu entendo que a portaria ela surgiu em 2018, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ela surgiu por um porquê. Acredito que é para manter a saúde financeira do Instituto também. Né? Antes teria a Lei de Responsabilidade mais para a questão do Executivo, mas agora tem a questão do Instituto e é uma realidade em todos os municípios, há um problema em todos os municípios. Sei que o prefeito pode extinguir, ele tem esse poder no momento que ele quiser, eu entendo, mas no momento em que o Instituto existe, é uma responsabilidade do Executivo, nossa, do Instituto. Então, assim, no meu entendimento, eu não sei o momento que eu estou falando de forma técnica, não posso olhar agora como vocês, de repente, interesse público, enfim. Mas a lei em si, ela não fala que é posteriormente nem anteriormente, é uma coisa recente. Mas é importante observar bem certinho o que diz a letra da lei. É na hipótese de alteração legal, na hipótese de alteração legal, que eu acredito que é a lei, relacionada à estrutura funcional e remuneratória dos segurados ativos do regime, ampliação e reformulação dos quadros existentes e as demais políticas de pessoal do ente federativo que possam provocar a majoração potencial. Nem está falando de valores mesmo, é potencial. Dos benefícios do regime próprio, a unidade gestora, a partir do estudo técnico elaborado pelo atuariário legalmente habilitado, acompanhado das premissas e metodologia. Continua. Então, eu acredito que tem que se olhar com bastante seriedade esse artigo. Né? Tem a questão dos médicos no momento que talvez se abra uma exceção, mas que se deixe claro, não sei, isso é que vocês que vão permitir ou não, mas que se verifique que isso é uma nova realidade e que para os próximos a gente passe a se atentar e se adaptar, tanto Câmara como Executivo, como Instituto, né? Enfim, é algo que acredito que a gente tem que se adaptar e tem esse risco, de repente, de ter um apontamento e nós não podemos dizer que a gente não sabia o momento exato de apresentar o estudo, né? A outra coisa é em relação à técnica legislativa. Tem o artigo 4º aqui, ó, que parágrafo 4º do artigo 4º. Isso até o Igan não colocou, mas a gente observou fazendo um quadro comparativo aqui. Tá? Os servidores efetivos ocupantes do cargo de médico serão reenquadrados. O parágrafo 5º diz que fica reajustado o padrão do vencimento 11. Na verdade, eu acredito que ele não está reajustado, ele está totalmente alterado, né? Porque ele passa do que era dos odontólogos, padrão 11, de 6.940 passa para 6.500. Então, ele passa a ser alterado, não reajustado, até porque são outros servidores que vão fazer parte, são os médicos. Então, na minha opinião, teria que criar um parágrafo 5º aqui, colocando que os cargos de odontólogos serão reenquadrados no padrão 12, mantendo o mesmo valor de vencimento, para ficar claro e ter essa referência. Né?
No mais, eu acho que seria isso. O parágrafo 6º daí fica alterado, né? Também renumera eles e fica alterado. E a questão... Vou fazer uma observação aqui que eu não tinha visto. Eu estava de férias quando foi feito esse projeto, então eu li antes de vir. A revogação da gratificação dos médicos já consta no projeto de lei, está lá no artigo 4º, parágrafo 6º, que eu falei que seria encaminhado, porque eu sabia que já estava pronto, mas eles optaram por colocar aqui, então, só para deixar registrado. Cristina, mais alguma coisa? Assim, a questão do odontólogo. Tem algum do padrão que se aposentou, que tem paridade no padrão 11? Porque senão daí não teria problema dessa referência. E seria mais simples, claro, que seriam só essas duas situações dos médicos, né? Tá. Se, no caso de Essa tabela de paridade hein, é muito complexo de ser feita? Tem como ela chegar até segunda? Posso mandar por retificativa, né? Tem como ver como mensagem retificativa? Mas seria da paridade de todos, daí, cargo em extinção, ou só dos médicos? Não, só dos cargos extintos. Dos extintos? Não paridade, os de paradigma que a Salete estava pedindo. Isso, é. Os termos eu sou Os leigo no extintos, assunto. os que estão em extinção, não. Porque eles estão ali na lei e a gente botou o padrão de remuneração. Os que vão ser extintos, no caso, que nós temos o caso da Maria Helena, o auxiliar de enfermagem, nós temos o calceteiro, inclusive acho que os nossos calceteiros foram enquadrados do cargo de operário, que parece que o Igan está falando uma coisa que não poderia ser. É que o IGAN considerou a redação da lei que já estava e não tem mais ninguém, já foi feito o reenquadramento. E daí nós temos o cargo eu tirei de telefonista, esse dispositivo. nós não temos a Ivete Tôndolo ainda como telefonista, né? Mas ele não está em quadro de extinção, o telefonista? Está em extinção, mas não está extinto. Mas não tem problema colocar em extinção. Quadro que na realidade é assim, ó. Quando ela se aposentar, ele é extinto. Nós temos 3 nós vagas. Temos o contínuo. Nós temos 3 vagas de telefonista, tá? 3 vagas. E nós só temos uma servidora, uma servidora ativa em telefonista. Então, uma, que é a Ivete, ela está em extinção, quadro especial de extinção. E os outros 2 cargos, que nós não temos ninguém, tá quadro extinto. Eu estava pensando agora, se eu alterar a redação do artigo 23 e colocar que ficam extintos cargos abaixo relacionados servindo a tabela para fins de remuneração paradigma, serve, né? Porque daí na data da publicação da lei eu vou ter auxiliar de enfermagem 2072 com 26, que aí vai estar fixado na lei. Justamente. Tá? Aí sim. Beleza. Tá. E daí não vai ter problema. Não, bem tranquilo. Tipo assim, o que eles querem? Que isso fique amarrado a alguma coisa na gíria. Então tá. Temos um problema resolvido, então. Se vier até segunda. Amanhã. Tá. Então amanhã vem o artigo 23 alterado e vai constar então a tabela com os cargos paradigmas. É isso e a redação do artigo 4º, parágrafo 4º, com a sugestão da Cristina com o artigo 5º, um parágrafo 5º. Dizendo claro essa situação que passa para o outro cargo e fica reenquadrado. A questão do arquiteto e topógrafo, 40 horas é só reeditação, não sei se já verificaram. O arquiteto e o topógrafo consta como 40 horas semanais. Não, os cargos que foram criados agora são 40 horas semanais. Tá. Então, dos anteriores, tem algum 37? As cargas horárias ficam iguais os que estão na 4427 e os cargos que estão sendo criados são todos de 40 horas semanais, não tem mais 37 horas e meia. Tá. Então, os únicos pontos que seria a questão da tabela e essa redação vão ser resolvidos e vêm com mensagem retificativa. Temos ok do sindicato, temos ok do Instituto. A questão desse cálculo de impacto financeiro que o Instituto trouxe e que a Cristina ponderou aqui, eu acho que nesses momentos que a gente tem que agir com equilíbrio e uma certa temperança e compreensão. Nós temos uma necessidade e nós temos uma legislação bem recente. Quer falar, Gisele? Porque agora, quando a Cris estava lendo, me chamou a atenção que a lei fala, tu pode me mostrar ali, Cris, que eu não trouxe, desse artigo da portaria, que ela fala quando for uma majoração potencial. E eu acho que essa é uma expressão aberta, como a gente diz no direito, que quem é que vai definir o que é uma majoração potencial ou não, não sei. Mas
imagino que seria uma alteração bem mais expressiva do que essa. Então, até chegar ao estudo de impacto, possivelmente a gente nem vai ter concluído o concurso ainda. Então, a gente tem todas... Não é uma ação... Essa alteração de gratificação de remuneração é baixa, ela não é, no sentido... Falo para os vereadores, né? Não é uma majoração potencial que a gente vai ter, porque são mínimas as alterações, e ainda havendo a criações de cargo e a mudança ali, a gente vai ter extinção de vários cargos também. Então, a gente tem talvez um equilíbrio, mas só o cálculo vai mostrar. Mas, de longe, isso é uma majoração potencial, não tem... Salete queria falar também? Sim, a Gessiana, meu colega falou que os cargos novos são de 40 horas. O arquiteto, que hoje existe, 37 horas. Tá, então aqui tem um erinho. Tá, 40. Por isso eu ia pedir como é que fica o arquiteto em relação ao engenheiro, né? Os dois aqui dentro. Né? Era isso a minha parte. Mais uma mensagem retificativa. Mais um ponto na mensagem retificativa. Só para, mas bem rapidinho, eu já entendo a majoração potencial para te ver como pode ser aberto, mas para mim é muito claro no sentido de que existe uma potencialidade de majorar, mas não significativa, não precisa ser uma majoração enorme. Criou um cargo a mais, é potencial que é uma majoração potencial possível de se majorar. Então eu entendo como uma necessidade bem... Beleza, pessoal? Continuando aqui no que eu estava, então, construindo do que eu, como relator, agora, então, eu tenho que me manifestar, né? Bom, esse projeto aí tá louco. Olha, nossa preocupação sempre é que os pontos sejam bem definidos e esclarecidos. As mensagens justificativas estão definidas. A única questão é que existe uma portaria com uma resolução, com a questão do cálculo que o Instituto se refere, mas ele estará em breve aqui, né? Eu acho que esse é o ponto de temperança que a gente tem que considerar. A gente não está dizendo que não vai ser feito esse cálculo. Ele vai ser feito posteriormente, nós temos uma necessidade, e agora eu acho que não tem outras questões impedindo, questões graves impedindo a aprovação do projeto para uma discussão de mérito dele. Então, o meu entendimento, e depois de ouvir todos vocês falar, é que sim, nós temos que ser um pouquinho compreensivos com uma legislação nova, que tanto o executivo quanto o legislativo, o Instituto está se adaptando, e considerar as necessidades e a situação que a gente se encontra hoje de discussão, de uma reconstrução de um projeto, de uma discussão que teve, e eu acho que chegamos num ponto bem interessante que a gente pode avançar. Então, eu, como relator, considerando toda essa situação aqui, eu considero que sim, esse projeto está apto para ir à votação na próxima sessão. E por isso agora eu peço a opinião do colega Flávio e do colega Jair. Bom, você explicou muito bem e eu sigo o seu voto. Jair Locatelli. Se vier tudo que tem que vir. Isso aí, condicionado às mensagens retificativas, obviamente, que a gente discutiu aqui. E como não vai ser, mas fica registrado que nós estamos aguardando então esse cálculo, ele vai ser recebido e o município é o que arca com as consequências, o bônus ou ônus disso aí. Então a comissão decide que o projeto 69 está apto para ir à votação na próxima sessão. E eu agradeço a presença do Instituto, Sindicato e Executivo, e o tempo e as ponderações de vocês fizeram esclarecer tudo que a gente tinha para esclarecer. Obrigado. Seguimos no nosso protocolo aqui. Da nossa parte é isso aí. Vale para as duas comissões. Isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Seguimos aqui, projeto de lei legislativa número 1519. Solicito
Não solicito ainda. Vou guardar a Cristina voltar. Projeto 1519, que institui no município de Três Passos o Dia Municipal da Fibromialgia. Orientação técnica da Cristina. Acredito que seja mais tranquilo esse projeto. Esse projeto já foi analisado, então, somente houve uma substituição em relação aos artigos que pareciam de inconstitucionalidade, né, em relação à questão de atribuições ao Executivo, e eles foram adaptados, sendo que agora não há nenhum problema que se vá à votação, não há vício formal e nem material, nenhum problema jurídico para isso. O relator do projeto é o colega Jair. Passo a palavra aí. Estando conforme explicitado pela nossa assessoria técnica, acreditamos que o projeto esteja apto, então, para a votação na próxima sessão. Colega Flávio? Sigo o voto do relator. Eu também sigo o voto do relator, então a comissão decide que o projeto está apto para a votação. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a reunião e passo a palavra à colega Marli Frank. Bem, boa noite a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária do dia 12 de setembro de 2019. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária, número 19 de 2019. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2019, reunir-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17h30, os vereadores Arley Tomazoni, Maria Helena Krumenauer e Marli Frank. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 61/19. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer cessão de uso do imóvel objeto da matrícula 16.165 do Registro de Imóveis de Três Passos, a Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsã. Projeto de lei número 63/19 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 61/19. A presidente Marli Frank salientou que o presente projeto havia sido objeto de pedido de vista do vereador Arley Tomazoni, tendo seu prazo de 5 dias já expirado. A presidente solicitou orientação técnica, a qual destacou que revela-se de suma importância a análise por parte dos vereadores do interesse público na autorização da concessão, sem que haja contrapartida dos demais municípios que se beneficiarão com o projeto. Por fim, em relação ao aspecto de formal e material, a orientação concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que não ocorrem vícios de origem formal ou material que lhe obstem a tramitação, podendo prosseguir os demais ritos no processo legislativo. A relatora Marli Frank proferiu voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei 63/19. A presidente Marli Frank solicitou a orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica, tendo em vista o recebimento de mensagem retificativa enviada pelo Poder Executivo Municipal, atendendo a todas as orientações técnicas dessa Casa Legislativa, especialmente no que diz respeito à compatibilidade entre as alterações apresentadas na Emergência Constitucional 100/19 e as ainda vigentes disposições da Lei Orgânica Municipal. A relatora Marli Frank proferiu voto favorável e foi seguida pelos demais membros da comissão. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis números 61 e 63/19. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Nenhum vereador querendo se pronunciar, coloco então em votação a ata. Os contrários, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Não havendo manifestação, a ata então aprovada por unanimidade. Leitura então sumária do expediente. Projeto de lei número 69/19 dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos, funções, criação e extinção de cargos
estabelece o plano de pagamento. Projeto de Lei número 70/19, altera a Lei Municipal número 5.492 de 2019, corrigindo um erro de redação na dotação orçamentária prevista para o pagamento de aporte financeiro ao CITEGEM, no valor de R$ 138.609,53. Projeto de Lei Legislativa denomina a Travessa São Carlos, São Francisco, São Bartolomeu, São Cristóvão e a Rua Santa Maria, localizadas no bairro Freio Límpio. Projetos de Lei Legislativas número 17 e 18 denomina as ruas Ari Schroeder e Delmar Henques Reis, localizadas no Novo Loteamento Cidade, bairro Pindorama. Então, nesse momento, os relatores farão os relatórios, análises e proferirão seus votos. Projeto de Lei número 69/19. Solicito orientação técnica do projeto. Projeto, então, como amplamente discutido anteriormente, na reunião anterior, em relação à questão das alterações que são necessárias, seriam orientações na técnica legislativa em relação à referência dos paradigmas, que serão extintos, e a questão da necessidade do estudo atuarial, que também foi colocado, e de erros de digitação também que são necessários serem alterados. Relatorido. Muito bem. Sucintamente, havendo o comprometimento das retificações citadas serem enviadas em tempo hábil e havendo amparo jurídico e a necessidade constatada e aqui citada e implorada pelo Executivo, de forma urgente, esse projeto então se encontra em condições de ser discutido em plenário na segunda-feira, após o convencimento de ordem técnica e jurídica e, acima de tudo, o comprometimento das retificações citadas anteriormente em discussão ampla em conjunto com a Comissão de Justiça. Acompanho o voto do relator. Muito bem, eu também acompanho o voto do relator. Então, o projeto está apto a ir à votação na próxima segunda-feira. Projeto 69/19. Projeto de Lei número 70/19. Solicito a orientação técnica desse projeto. Projeto de abertura de crédito especial, ele veio com todos os requisitos necessários, não há problema para que se vá à votação na segunda-feira, não há nenhum vício de ordem formal e material. Relator, vereador Arley. Eu estive analisando o projeto e concordo que levar à votação na próxima sessão. Também, projetos retificativos, retificados, solicitados retificações, é uma constante. E, evidentemente, por erro de digitação, certamente. Mas vamos dar o voto conforme o relator. Também acompanho o voto do relator. Vamos agora para o projeto de lei legislativa número 14/19. Solicito então a orientação técnica e depois passamos para o relator, vereador Ido. 14. Todos os projetos, então, de denominação de rua, eles devem atender à Lei Municipal 4.039/2006. Lá estão todos os requisitos que são necessários. A identificação com o croquis, a cópia do documento de identidade, principalmente o nome da pessoa, né, para estar correto o nome, e a questão de razões e síntese biográfica. Então, existindo todos esses requisitos atendidos, não há problema. Lembrando que quando há logradores que dependem, então, tem moradores, enfim, já tem que ter essa questão de manifestação favorável por meio de um abaixo-assinado, conforme o artigo 7º da mesma lei. Estando preenchidos todos os requisitos, não há problema que vá à votação. Denominar essas travessas, lá na Freio Límpio, nós temos travessa. E a RGE e a Corsan solicitaram ao setor de obras da prefeitura que se desse nome para cada rua, um nome.
E nós optamos em colocar nome de Santos, facilitando de toda a ordem documental, né, de buscar assinatura de moradores, não havendo necessidade, porque não é um morador que está sendo nominado, e até porque para facilitar o trabalho de cadastro junto aos moradores, e a pedido do setor de obras, que então é feito esse projeto. E acredito eu que não há impedimento legal. Acompanho o voto do relator. Eu também, da mesma forma, acompanho o voto do relator. Então, o projeto de lei número 14/19 está apto para ir à votação na próxima segunda-feira. Vamos ao projeto de lei número legislativa, também número 17/19, que também é denominação de rua. Depois passamos para depois orientação técnica, jurídica, aliás, para o vereador Arley, que é o relator. Esse projeto é no mesmo sentido, cabe a vocês, vereadores, verificar a documentação, se veio, está em ordem, está ok, e a mim cabe dizer o que é necessário ter de documentos no projeto e dizer que, existindo todos esses documentos, pode ir à votação, caso contrário, vocês têm que verificar se ele está apto ou não, porque aí já é uma decisão do vereador analisar a documentação e concordar ou não. Vereador Arley? Meu parecer é que levar a votação na próxima sessão, ele está ok, a parte técnica. Vereador Ido? Não porque a gente conhecia o senhor Dari Schroeder há uns 40 anos, vindo da cidade de Criciúmal, se instalando aqui em Três Passos com comércio de bebida, sendo um líder da nossa comunidade em todos os sentidos, especialmente na área do esporte, e com destaque importante no TAC em Três Passos, e por ter um trabalho na área social também relevante, nós queremos dizer de que é correta a denominação de uma rua para essa pessoa que já veio a falecer há muito tempo atrás. Eu também acompanho o voto do relator, então o projeto 17/19 está apto para ir à votação na próxima segunda-feira. E vamos agora ao último projeto desta reunião das comissões, que é o projeto de lei legislativa número 18/19, também denominação de rua. E depois da orientação técnica do projeto, passamos para o relator Ido. No sentido, então, estando preenchidos os requisitos de documentação exigidas na lei municipal, não há problemas para que se vá à votação, e o restante é questão de análise de mérito também. Arraes foi um líder de nossa comunidade, falecido há tempo por hepatite. Foi dirigente do CONCEP por longos anos, foi participante dos clubes de serviços por longos anos, assíduo, defensor bastante ligado às pessoas carentes, foi o que impulsionou os concursos de música, instituindo concursos de cantos aqui em Três Passos, cujo os valores arrecadados eram para sustentabilidade, sustentar o TAC, time de futebol. Então ele teve um trabalho importante, muito de forma assim de ser reconhecido pela sociedade, e creio que não é nada em desabono a denominá-lo para a eternidade com o nome dele numa rua de Três Passos. Sim. Vereador Arley? Acompanho o parecer do relator. Eu também, da mesma forma, acompanho o parecer do relator, né? Então, o projeto de lei legislativa número 18/19 está apto para ir à votação na próxima segunda-feira. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão da reunião das comissões permanentes.